Hoje é dia 10 de janeiro, o RF News já está no ar e você vai conferir daqui a pouco. Adolescente morre sem atendimento durante greve de médicos no interior de São Paulo. Não tem médico aqui. Alerta de rebelião nos presídios do Rio de Janeiro. Isso aí dentro tá um barril de pólvora. Polícia prende quadrilha de traficantes que alugam mansões em Porto Alegre. Começa a cobrança do IPVA. Você sabe se compensa pagar à vista ou a prazo? E os cuidados com as crianças nas piscinas. Verão aumenta casos de otite, a dor de ouvido. Começou a esquentar, aí eu não sabia se achei que era garganta. Os detalhes ao vivo no RF News, que volta em 2 minutos. De volta com o RF News e ao vivo, 12 horas e 3 minutos. E começamos falando sobre o desperdício de dinheiro público. 104 apartamentos funcionais destinados para políticos em Brasília estão vazios. Milhões de reais estão sendo jogados no lixo. As cortinas fechadas escondem a situação lá dentro. A denúncia é de que alguns imóveis estariam sendo usados apenas como depósito. Na janela, madeira no lugar de vidro. As pastilhas da parede caíram. Aqui dá para ver potes de material para construção amontoados. Há móveis no canto do apartamento ainda embalados. No térreo, infiltração. Na parte elétrica, faltam bocais e lâmpadas. Podia alugar, né? Ou vender para quem precisa, entendeu? Tentamos falar com o porteiro para saber se os imóveis estão abandonados. Os apartamentos estão abandonados? Os prédios ficam em área nobre, numa região central de Brasília. O metro quadrado aqui é um dos mais caros do país e não sai por menos de R$ 9.000. Estes são os chamados imóveis funcionais, ou seja, apartamentos destinados à moradia de deputados federais e senadores durante o exercício do mandato. Esse é um dinheiro do Estado que está parado, que deveria ser leiloado e colocado em estrutura como saúde, educação, segurança, que está extremamente precário. Hoje, a Câmara tem 432 apartamentos em Brasília. 324 estão ocupados por deputados, 4 por senadores. Ao todo, são 104 unidades vazias. Somente em 2016 foram gastos por mês quase R$800 mil com o auxílio moradia para os parlamentares que não ocupam um imóvel funcional. A manutenção dos apartamentos custou R$14.500.000 no ano passado. Somente com serviços de portaria e conservação, a média é de R$800 mil por mês. Cada parlamentar só tem direito a um apartamento e ele não pode ser cedido nem transferido para terceiros. Com o fim do mandato, o imóvel deve ser devolvido em até 30 dias. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal diz que o aluguel de cada um destes apartamentos custa em média R$5.000. Como mais de 100 estão desocupados, se eles fossem alugados, o governo receberia pelo menos R$500 mil por mês. IPTU, condomínio, segurança, tudo isso influencia nesse gasto que se tem dentro de um imóvel que está parado, sem produzir, sem estar utilizando. Absurdo, né? Dinheiro que poderia ser destinado à saúde pública, educação, transporte, mas infelizmente vai para apartamentos que estão vazios. Na semana passada, nós mostramos 2 homens que invadiram a prefeitura de Novo Gama, em Goiás. Eles foram identificados, viu? Coloca as imagens. A forma que eles invadiram o órgão público chamou a atenção. Ficaram conhecidos como ladrões fantasmas. Eles ficaram 18 minutos no local, invadiram salas e furtaram equipamentos eletrônicos como impressoras e computadores. Estes 2 aí são ex-secretários de esporte e de transportes. Alegaram na delegacia que invadiram o prédio para dar um susto no vigia e foram liberados pelo delegado. A gente acredita que eles quiseram realmente dar um susto, claro que a gente acredita, e não levar algo importante com informações que estavam no computador, né? Brincadeira. Nas notícias, no último final de semana, um jovem morreu sem atendimento médico em Cosmópolis. A situação chegou nesse ponto porque falta estrutura e o pagamento dos funcionários está atrasado.
Não teve jeito. A Vera teve mesmo que voltar para casa. Ela está com a coluna travada e, mesmo assim, não recebeu atendimento no hospital de Cosmópolis. Só tem um médico, né? Tá só atendendo urgência e emergência. Fazer o quê? Agora a senhora vai sair daqui e vai para onde? Vou tentar Paulínia ou Arthur Nogueira. Um dos dois. O cartaz fixado na porta de entrada avisa que o atendimento, por enquanto, é apenas para casos de urgência e emergência. Nesta segunda-feira, apenas um médico estava trabalhando para atender casos graves. Neste final de semana, os médicos não foram trabalhar em protesto pela falta de pagamento do salário e do 13º. Nestas imagens, a gente vê que o terror estava interditado. Quem precisa do hospital está inconformado com a situação. Antigamente era bom, agora acabou. É revolta porque a maioria das pessoas, eu mesmo, por exemplo, tenho pessoas na minha família que necessitam desse hospital. E no momento a gente não está tendo assim, uma solução para então a gente vir e ser atendido nesse hospital. Tenho um rapaz de 13 anos, estou grávida também. Uma hora eu posso precisar de alguma coisa, posso vir aqui urgente, precisar, sei lá. E não tem médico aqui. Então a nossa salvação, ou Arthur Nogueira ou Paulínia. A situação mais grave aconteceu no último final de semana. Um jovem morreu depois de sofrer um acidente de trânsito e não conseguir atendimento médico aqui no hospital, porque não tinha nenhum profissional trabalhando. Ele teve que ser transferido para um hospital de Arthur Nogueira, cidade vizinha aqui de Cosmópolis, mas não resistiu e acabou morrendo durante o trajeto. Não é de hoje que os profissionais da saúde que trabalham neste hospital estão enfrentando problemas com a falta de pagamento. No mês passado, cerca de 180 funcionários entraram em greve pelo mesmo motivo. Este atraso tem prejudicado os funcionários. Bastante, porque atrasa o pagamento, nós atrasamos as nossas contas, pagamos tudo com multa e não supre, né? A gente acaba ficando com o nosso salário muito defasado, porque ele não supre as multas que nós temos que pagar. Para tentar resolver este impasse, o Sim Saúde vai adotar uma série de medidas. A ideia é unir forças com a Câmara Municipal, Conselho de Saúde e Ministério Público. Primeiro, reunir os trabalhadores, comunicando a eles que nós já oficiamos o presidente do hospital para que pague os salários. E se não ocorrer, nós já vamos ao Ministério Público do Trabalho, né, que é um caminho que nós podemos perseguir ou ter também com uma frente de negociação para que, conjuntamente, a gente busque alternativas para o problema da cidade. Se o atraso no pagamento dos salários permanecer, a categoria não descarta uma nova paralisação. A questão da greve, se ela ocorrer, ela vai ocorrer a partir da quarta-feira da semana que vem, porque em convocando a Assembleia para quarta-feira, no final da tarde, nós temos na quinta-feira avisar a população e a paralisação a partir da semana que vem. Só quero dizer à população que nós não deixaremos nem os pacientes que estão lá dentro, nem tampouco aquele que chegar com uma urgência na porta do hospital, desguarnecida ou desprotegida, né? Porque essa é a nossa obrigação como sindicato e como cidadãos e trabalhadores da área de saúde. Pois é, mas uma pessoa morreu, né? Eu entendo que os trabalhadores têm todo o direito de protestar por melhores condições de trabalho, mas deixar de atender um paciente em estado grave é desumano. 10 dias, 7 policiais foram mortos no Rio de Janeiro. A Secretaria de Segurança anunciou medidas para tentar conter esta violência. Um levantamento feito por deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro mostra que só no ano passado, 430 PMs foram baleados e deixaram de trabalhar por causa da violência, o equivalente à tropa de um batalhão de médio porte. Desses, 133 morreram. Os papéis inverteram. O bandido hoje é o caçador e nós somos a caça. A gente sai em péssimas condições de trabalho, sem o próprio salário, que seria o mínimo, né? O número de PMs mortos representa quase metade de todo o efetivo das unidades de polícia pacificadora do Complexo do Alemão, por exemplo, considerada uma das áreas mais perigosas da cidade. Só na primeira semana de 2017, 7 policiais foram assassinados no estado, um a cada 24 horas. A Secretaria de Segurança anunciou medidas emergenciais para conter a violência contra os agentes. A ideia é mapear as áreas com o maior número de ataques para reforçar o patrulhamento. O nosso policial militar, ele vem a ser vítima, na maior parte das vezes, quando de folga. Então estamos analisando esse comportamento
quando é que isso ocorre, para poder estabelecer procedimentos para minimizar esse fato. Uma profissão de risco no Rio de Janeiro, né? Quase um policial morto por dia por lá. Não tem nada de cidade maravilhosa, né? Agora a ostentação de traficantes de drogas em Porto Alegre. A polícia descobriu que os bandidos da periferia alugam e compram mansões em bairros nobres. Para passar férias com a família ou amigos, os criminosos ostentam, alugam casas luxuosas, pagas com dinheiro do crime. Pessoas que não têm renda declarada, alugarem bens e possuírem veículos, por exemplo, de altos valores, essa conta não fecha. Esta, por exemplo, foi usada por Vladimir Cardoso Soares, conhecido como Chu, que, segundo a polícia, comanda o tráfico na Vila Maria Conceição, em Porto Alegre. Quando eu monitorava o local, o Chu limpava a piscina, né, e sempre com esse pessoal dele controlando a movimentação de pessoas na rua, porque essa casa são de 2 andares, então estavam sempre muito atentos. Na casa de 2 andares, 4 quartos com suíte e uma enorme área de lazer, os agentes encontraram armas, munição e dinheiro, tanto em reais como em moeda estrangeira. O traficante estava com a esposa, filhos, netos e outros casais de amigos. 5 pessoas foram presas, suspeitas de fazer parte de uma facção criminosa. Com a operação, a polícia acredita ter evitado uma chacina. É que fora das comunidades onde vivem, os traficantes perdem a proteção. E isso facilita a ação de grupos rivais, que querem eliminar o inimigo. O caso mais conhecido é o do traficante Xande, morto com tiros de fuzil em Tramandaí, no litoral norte, quando curtia o verão com a família. O mandante do crime foi o rival dele, o Terel, preso meses depois e assassinado na cadeia. Se o crime se desloca para o litoral, a população se desloca para o litoral e a polícia também, é obviamente que as facções pode em algum momento sim. Bom, voltando às notícias, em Belo Horizonte, um posto de combustíveis foi autuado por abastecer os automóveis com água em vez de gasolina. Olha só. O vídeo gravado pela dona do carro mostra o mecânico retirando o combustível do tanque. Repare na cor do líquido que sai pela mangueira. O que era para ser só gasolina, na verdade tinha muita água. E estão tirando isso aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Água pura. Foram 9 litros. A proprietária do veículo, que prefere não mostrar o rosto, diz que sempre abastecia no mesmo posto e que tomou um susto quando o carro começou a apresentar problemas. O carro fica falhando, o carro não fica lento, não sobe morro, entendeu? Parece que o motor assim vai até sair do lugar, fica tremendo. Por causa do combustível adulterado, ela precisou trocar a bomba de gasolina. E até agora, o prejuízo foi de quase R$300. Em 2016, a Agência Nacional do Petróleo fiscalizou 866 postos de combustíveis. 282 foram notificados. 9 deles precisaram ser interditados. 4 estavam vendendo combustível adulterado. Os estabelecimentos encontrados com irregularidades podem ser multados e até fechados definitivamente em caso de reincidência. Parece brincadeira, né? Mas realmente aconteceu. O acidente que aconteceu em Campinas, interior de São Paulo, chamou a atenção. Pode colocar as imagens. Um ônibus perdeu o controle e atingiu 12 carros. 2 ficaram completamente destruídos. 6 passageiros que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves. Foram levados ao hospital e liberados em seguida. A polícia deve investigar se a causa do acidente foi o excesso de velocidade. E na zona sul de São Paulo, próximo aí ao Parque Santo Antônio, uma outra cena que chama a atenção. Cansados de pedir pela solução do problema, moradores decidiram pintar a rua para sinalizar uma cratera que se abriu e vem gerando aí transtornos no trânsito. As setas indicam a presença do buraco. Depois dessa atitude dos motoristas, a Sabesp esteve no local e disse que as melhorias serão realizadas e nós vamos acompanhar.
Bom, gente, você quer sugerir uma pauta para a produção do RF News? Enviar uma reclamação, um flagra interessante que fez aí pelas ruas da sua cidade? Anota agora o nosso WhatsApp, 1997-414-8550. Vou repetir, anota aí no papel, 97-414-8550. Você pode também tirar a sua foto enquanto assiste aqui o RF News e nos enviar. Na sexta-feira tem o quadro Você no RF News. Estou esperando a sua participação. Manda o seu nome e também a sua cidade. De volta ao vivo para todo o Brasil com o RF News, 12 horas e 34 minutos. E eu volto convidando você para curtir a nossa página no Facebook. Já curtiu? Ainda não? Então abre aí o aplicativo no celular. facebook.com/RF News Rede Família. Vai aparecer exatamente como está aqui com aquela foto. Clicando em curtir todo dia, tem conteúdo exclusivo para você. Você pode compartilhar, comentar, curtir e enviar a sua foto também enquanto assiste aqui o nosso telejornal. Estou esperando aí a sua curtida no Facebook, hein? Bom, voltando às notícias, olha só o que aconteceu. Aliás, você já pagou o seu IPVA? Ainda não? Vai vencer? Você acredita que compensa pagar com desconto à vista ou parcelado? Uma continha pode te ajudar, viu? Kelly foi precavida. Pensou no IPVA ainda em dezembro, guardou parte do 13º e vai pagar à vista. Ganhamos um desconto de R$40. O desconto não é tão grande, mas eu prefiro pagar logo e ficar longe da dívida, né? Cada estado define a data de vencimento, o número de parcelas e o percentual de desconto à vista. Em Mato Grosso do Sul, 15%. Na Bahia, 10%. Em Pernambuco, 7%. Em todo o estado de São Paulo, 17,5 milhões de veículos vão ter que pagar o IPVA neste ano. Se for quitado à vista de uma só vez, agora em janeiro, o desconto é de 3%. Parcelado, não há redução de valor, mas pode ser dividido em até 3 vezes. Para quem tem dinheiro guardado e ainda está na dúvida do que vale a pena, uma continha simples pode ajudar. Naquele número de parcelas, quanto que você recebe na sua aplicação financeira? Igual ou maior, deixe na aplicação financeira. Se for maior o desconto do que o juro recebido, então saque da aplicação financeira e aproveite o desconto. Por exemplo, IPVA de R$1.000 em São Paulo. Na poupança, esse valor renderia em torno de 1,5% em 3 meses, ou R$15. Pagando de uma vez só, com 3%, a economia é de R$30. Como o desconto é maior do que a taxa, vale a pena pagar à vista. Esse desconto só vale aproveitar para quem tem dinheiro guardado. Quem não tem precisa avaliar se compensa pegar empréstimo para pagar o imposto do carro, porque quase sempre o juro é maior do que o desconto. Mas há exceções, como o Rio Grande do Sul, que ofereceu quase 30% para a cota única, e o Amapá, que está dando 20%. E o educador financeiro lembra, ano que vem tem mais. O que você faz? Reserve 1/12 todo santo mês daquilo que você está pagando hoje, para que no próximo ano você tenha o desconto para pagar à vista, mais o juro da aplicação financeira onde você poupou, e não vai ser nenhuma surpresa, você não vai se endividar e não vai ficar apertado. Bom, falando aí em economia, a crise chegou também ao setor de transportes. Caminhoneiros passam dias à espera de um frete, o que além de ser insuficiente, está desvalorizado. A fila de caminhoneiros à espera de frete no terminal de cargas de São Paulo só aumenta. No pátio, caminhões estacionados e motoristas de braços cruzados. O Paulo ainda não conseguiu uma única viagem este ano. Ele diz que tem sobrevivido com apenas 2 fretes por mês. Fica 15, 20 dias para carregar uma carga aí e não dá nem para comer. Por isso, os motoristas fazem o que podem para economizar. Você tem que dormir no caminhão, você tem que fazer a sua própria comida para sobrar isso. Praticamente tem viagem que não sobra praticamente nada. Os caminhoneiros reclamam que a oferta de serviço faz o valor do frete cair.
Além disso, o pedágio e o diesel tiveram aumentos acima da inflação. Nós não conseguimos tratar da família e do caminhão. Ou trata de um ou trata de outro. Eu estou andando com o pneu careca, que se o guarda parar ele vai multar ou vai mandar meu caminhão pro pátio. Nesta empresa que faz agenciamento de cargas para todo o Brasil, o movimento caiu 75% neste último ano. Hoje, saem daqui no máximo 15 fretes por dia. Em janeiro de 2016, eram pelo menos 60 viagens diárias. A crise econômica fez a atividade de transporte de carga rodoviária encolher 7,5% no último ano. Junto também foram os empregos. Esta transportadora em São Paulo demitiu 5% dos empregados. A situação é calamitosa. No Brasil, nós perdemos 37 mil vagas só no setor de transporte e logística. Para tentar reverter as perdas, o setor aposta no agronegócio. O que pode ajudar o Brasil é a super safra. A médio prazo, nós podemos apostar na indústria. Enquanto a safra não chega, o desânimo toma conta dos motoristas. Nos meus 40 anos de estrada, é a situação mais crítica que eu já vi no nosso país. E não está fácil para muitos setores, infelizmente. Nessa hora temos que buscar alternativas de negócios para enfrentar a crise, né? A Força Nacional vai reforçar a segurança em presídios de 7 estados do Brasil. Em Manaus, onde 60 pessoas morreram em rebeliões, uma carta com um pedido de ajuda já havia sido enviada antes do massacre. A carta é de 10 de dezembro, 22 dias antes da rebelião, no maior presídio de Manaus, onde 56 presos foram assassinados. Entre os mortos, Alcineida Silveira e Gesildo da Silva, que escreveram essa carta para pedir ajuda e denunciar a direção do presídio. O documento foi protocolado no Tribunal de Justiça do Amazonas, 4 dias depois de ser escrito. Em 3 folhas, eles disseram que sofriam ameaças de morte e que o subdiretor do presídio permitia a entrada de armas, drogas e celulares na unidade, além de facilitar a fuga e receber dinheiro de uma das facções criminosas. O que os presos disseram foi confirmado. Eles foram assassinados no dia 1º de janeiro, quando houve o maior massacre da história do Amazonas. Nessa semana, mais uma rebelião em outra unidade, novamente pela liderança nos presídios. A alternativa encontrada pela Secretaria de Segurança Pública para evitar que novas mortes ocorram foi transferir de novo os presidiários. Eles foram levados daqui para uma unidade que fica no interior do estado. Os 20 presos transferidos estão num presídio em Itacoatiara, a 270 quilômetros de Manaus. É uma medida para garantir a segurança dos internos. Nós estamos já transferindo 100 homens da Força Nacional para Roraima e 100 homens para o estado do Amazonas, para realizar policiamento. Policiamento, apoio nos bloqueios, para realizar apoio no perímetro das penitenciárias. E no Rio de Janeiro, autoridades estão em alerta. Existe a possibilidade de rebelião em unidades prisionais. No vídeo gravado por presos, o flagrante das condições dos presídios cariocas. Essa é uma água que o carro-pipa manda, cheia de barro, lodo, né? É a água que a gente tem para poder beber numa condução após estar no verão, um calor com a prevista de 48 a 50 graus. As imagens foram gravadas dentro do complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio. No local estão 27 mil presos, que tentam amenizar o calor com ventiladores e baldes de água. Isso aí dentro está um barril de pólvora. A qualquer momento, isso aí explode. Melhorar as condições das cadeias é apenas um dos desafios do governo. De acordo com o Ministério Público, facções criminosas que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro estariam se unindo atrás das grades. São esses traficantes de São Paulo que estariam controlando de dentro das penitenciárias a venda de drogas em 7 cidades do Rio de Janeiro. Uma das maiores preocupações dos promotores é a Rocinha, considerada a comunidade mais rentável para o tráfico de entorpecentes. No norte e centro-oeste do país, a ajuda virá do Ministério da Justiça. Serão enviados armas e equipamentos de segurança para Rondônia, Roraima e Mato Grosso. E agentes penitenciários federais
vão coordenar a ronda e a transferência de detentos ligados a facções criminosas para outros presídios. Nessa segunda-feira, foi feita uma vistoria nas celas de Rondônia. Rondônia tem 53 presídios com capacidade para 6.700 pessoas. Só que mais de 11 mil presos estão atrás das grades e outros 10 mil mandados de prisão estão sendo cumpridos. Com toda essa superlotação, é o estado com a maior proporção de presidiários do país. Verdadeira crise no sistema penitenciário do país, né? E o jovem que ficou gravemente ferido após a explosão de uma lancha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu queimaduras graves pelo corpo, esse jovem. Outras 6 pessoas ficaram feridas. Nós mostramos esse caso ontem aqui no RF News. De volta e ao vivo com o RF News, 12 horas e 53 minutos. Bom, com esse calor, principalmente as crianças adoram cair na água. E é justamente por isso que aumentam nessa época os casos de otite, que é a dor no ouvido. Veja os cuidados. A Sofia adora a água. Frequenta a piscina do condomínio onde mora e ainda faz aulas de natação em uma academia. Eu mergulho também. Na aula de natação? E aqui nessa piscina? Só brinca? Eu só brinco. O dia todo? Você gosta quando é pouquinho ou quando fica muitas horas? Você gosta de ficar um pouquinho ou um montão? Um montão. Montão? Mas de uma hora para outra, a mãe dela percebeu que alguma coisa andava errada. Ela começou a esquentar, aí eu não sabia se eu achei que era garganta. Aí quando eu passei na pediatra, ela me deu o diagnóstico que realmente era um problema no ouvido, que era uma otite. Uma inflamação no ouvido que atinge crianças a partir dos 3 anos de idade, principalmente nessa época do ano, quando a maioria tem mais tempo livre e está sempre pronta para brincar na água. O acúmulo de água na região do ouvido, principalmente o ouvido externo, aí causa a proliferação de bactérias. Depois de um dia todo de diversão, quando a brincadeira termina, é que o problema surge. As mães precisam ficar atentas, porque os sintomas costumam aparecer normalmente durante a noite. Os principais sintomas são febres, dores e até vermelhidão na região do ouvido. E atenção, nada de tentar resolver com receitas caseiras. Evitar as hastes flexíveis, né, introdução de objetos e também de dedos, colocar óleos quentes também deve ser evitado, e até algumas mães colocam leite materno, que também não é ideal. Evitar que a criança afunde a cabeça é uma medida eficiente de prevenção. A utilização de protetor de ouvido, normalmente feito de silicone, também resolve o problema. Vale qualquer esforço para manter a criançada na água, mas com segurança. Tá aí a Andréia, que nem se arrisca a tirar as piscinas da rotina da filha. Eu acho mais fácil tomar cuidado e ir ao pediatra e tomar os devidos cuidados. Não tem como, na idade dela. Se você disser que não tem piscina, ela briga com você. Ah, com certeza, né, filha? Briga ou não briga? Briga. Ah. Seu bagaço da cana pode se transformar em carvão ativado, usado aí em muitos aparelhos. A novidade pode revolucionar o mercado, olha só. Você pode até não saber, mas ele está presente no seu dia a dia. Na água purificada que sai da torneira. O carvão ativo também é usado por algumas fábricas para filtrar os poluentes emitidos. O Brasil utiliza mais de 10 mil toneladas desse tipo de carvão. O problema é que grande parte é importada. Veio daí a ideia de usar uma matéria-prima abundante no país, a cana-de-açúcar. Em geral, as indústrias usam ossos, madeira ou casca de coco para fazer carvão ativo, e a nossa proposta é fazer uso do bagaço de cana para produzir esse material absorvente que remove os poluentes. E esse carvão criado por pesquisadores brasileiros pode ser até 20% mais barato que o importado. Primeira conclusão é que, de fato, a gente consegue utilizar essa matéria-prima para produzir o carvão ativo, e, além disso, os materiais que a gente tem feito possuem propriedades quanto à absorção de poluentes, tal qual ou melhor do que os carvões ativos comercialmente já utilizados. Para chegar até o carvão ativado, os pesquisadores queimam o bagaço da cana. Depois ele passa por um processo químico que produz no material queimado uma grande quantidade de minúsculas porosidades. Minúsculas mesmo, 1 milhão de vezes menor que um fio de cabelo.
Uma vez ativado, o carvão fica cheio de furos que absorvem as impurezas. Para ter uma ideia da capacidade dele, aqui ele foi misturado a uma água muito suja. Basta filtrar, olha só, para ela sair muito mais limpa. Em parceria com cientistas da China, esse material também tem sido analisado em locais muito poluídos para testar se o carvão ativo da cana é capaz de purificar o ar. Os resultados são animadores. Nossa proposta é um novo material baseado em nanotecnologia que traz benefícios para todo tipo de processo de descontaminação. A gente está num passo agora bastante importante e fundamental, é na procura de um parceiro que se interesse por essa tecnologia e esteja disposto a investir para fazer o escalonamento dessa tecnologia, para que a gente comece a produzir esse material em maior quantidade e aí sim viabilizar o uso comercial do mesmo. E o RF News fica por aqui. Até amanhã.